Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em clima de Halloween. Esse ano infelizmente eu não consegui organizar aqui o canal para fazer uma semana inteira de Halloween para vocês, mas ano passado, quando o canal era bem menor, que eu tenho certeza que vocês conheceram meu canal mais esse ano, mas ano passado no Halloween eu fiz uma semana inteira contando crimes que aconteceram nessa época do ano e eu enfeitei todo o meu antigo cenário, ficou bem legal, então eu vou deixar a playlist aqui embaixo para vocês, para quem ainda não assistiu essa semana de Halloween. Ficou bem legal, eu trouxe vários casos, casos de terror, casos criminais para vocês, e se você ainda não conferiu, depois de assistir esse vídeo, você acessa a playlist, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Outra coisa é que hoje, dia 27 de outubro, é o meu aniversário, tá? Eu tô completando 30 anos, e se você ainda não me segue lá nas redes sociais de foto, que eu vou deixar aqui na tela para vocês me seguirem lá nas redes sociais, me segue lá e manda uma mensagem para mim falando que você chegou pelo meu canal do YouTube, tá? E também uma mensagem me parabenizando, porque é meu aniversário. Então é isso, eu vou gostar muito de conhecer vocês, tá? Eu gosto muito quando vocês me mandam mensagem lá, falam comigo, eu conheço um pouco mais de vocês. Então é isso. E o caso de hoje aconteceu em 1992, enquanto as crianças de Oil City, na Pensilvânia, ficaram entusiasmadas com a aproximação do Halloween. Mas quando a Shauna Howe, de 11 anos, não conseguiu voltar para casa depois de uma festa de Halloween no dia 27 de outubro, a atmosfera tipicamente festiva rapidamente se transformou em ansiedade e medo. Shauna Melinda Howe nasceu em 11 de julho de 1981 em Oil City, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essa era uma cidade pequena e tranquila e, segundo o censo de 2006, foi estimada uma população de quase 11 mil pessoas. Então era um lugar bem tranquilo, bem pequeno, onde a maioria das pessoas se conheciam. E como lá nos Estados Unidos o Halloween é uma festa muito forte, onde todo mundo enfeita as casas e tudo, ainda mais nessas cidades pequenas, os pais não veem problema em deixar as crianças ficar brincando pelo bairro, mesmo à noite, pedindo doces ou travessuras nas portas dos vizinhos, ou então indo a festas de Halloween. Isso é muito comum lá. O estilo de vida é diferente aqui do Brasil. Lá as pessoas têm uma sensação de segurança maior do que aqui no Brasil, e é por isso que a gente sempre vê, né, que a maioria das casas lá dos Estados Unidos não tem muro e portão, é direto na porta, né, tudo aberto, e eles têm sim esse costume de ter essa sensação de segurança, ainda mais em cidades do interior onde todo mundo se conhece. E esse era o contexto lá de Oil City. Na época dos fatos, em 1992, a Shauna tinha 11 anos e ela adorava comemorar o Halloween. Na verdade, ela e sua mãe e toda a família tinha esse costume de enfeitar toda a casa, fantasiar as crianças e viver toda aquela experiência de Halloween que nos Estados Unidos é muito forte. Ela então, com a ajuda da sua mãe, Lucy Howe, sempre nessa época do ano, ia atrás da fantasia perfeita, pedia doces ou travessuras pelo bairro, participava de festas dessa época do ano, e naquele ano não foi diferente. No dia 27 de outubro de 92, ela avisou sua mãe que teria uma festa de Halloween das escoteiras, e nesse ano sua fantasia seria de ginasta. Ela então vestiu uma meia calça, um colã e luvas que iam até metade assim dos seus braços, para ir até aquela festa. E o local da festa era bem próximo ali da casa dela. Então, ela saiu de casa sozinha para se encontrar com as suas amigas. Ela foi até lá, participou da festa, e a festa terminou por volta das 7h30 ou 8 horas da noite. E a Shauna saiu junto com a sua amiga Joey Ellie para voltar para sua casa. A mãe dela acabou esquecendo de buscar sua filha, mas como eu falei, o local era muito tranquilo, então a Shauna não viu o problema de voltar para sua casa andando. E era bem perto da casa dela a festa, então ela não viu o problema. E então, na primeira esquina, as meninas acabaram se separando. A Joey desceu a rua e a Shauna foi em direção oposta, subindo a rua. E aí, por volta das 8h30 da noite, já começou a escurecer. e a Shauna ainda não havia voltado para casa. A mãe dela então falou com o padrasto da Shauna, chamado John Brown, que era estranho a Shauna estar demorando tanto para voltar, porque nos anos anteriores, as festas de Halloween das escoteiras sempre tinham terminado bem cedo. Eles então aguardaram mais um pouco e quando deu 9h30 da noite, a mãe dela já estava muito preocupada. Ela então ligou pro John, pelo que eu entendi, a mãe da Shauna estava fora de casa nesse momento, então ela ligou pro John e pediu para ele começar a ligar para os hospitais, porque um acidente poderia ter acontecido ou
alguma coisa do tipo. E ela falou que ela não estava em casa nesse momento, ela não estava com o seu celular, mas que ela estava voltando para casa para ver se tinha acontecido alguma coisa com a Shauna, e ela pediu que enquanto isso, o John fosse ligando para hospitais e para amigas da Shauna para ver onde ela estava. Por volta das 10 horas da noite, a Lucy chegou em casa e quando ela viu que sua filha ainda não tinha chegado em casa nesse momento, ela soube que algo errado tinha acontecido. Naquele momento, ela falou que entrou em pânico e imediatamente ligou para a polícia. O oficial Robert Winner foi direto para a casa da família e avisou que alguém já tinha entrado em contato com o departamento de polícia para relatar uma criança que tinha sido sequestrada. Então, quando a Lucy entrou em contato com a polícia, as buscas já tinham se iniciado. E com a ligação deles, eles confirmaram que a criança sequestrada na cidade era a Shauna. E de fato, a festa das escoteiras já tinha terminado há horas e a única que não tinha chegado em casa ainda era a Shauna. Um residente local chamado Dan Payton era quem tinha testemunhado aquele sequestro e foi ele que entrou em contato com a polícia. Ele falou para os policiais que por volta das 8 horas da noite ele tinha visto um homem colocar uma menina dentro de um carro e ir embora. Ele falou que estava andando na rua West First Street e viu uma menina andando do outro lado da rua. Ele falou que viu também quando um homem alto e magro usando boné começou a segui-la e poucos minutos depois que ele já tinha passado deles, ele ouviu um grito e nesse momento o carro saiu. E o Dan Payton, que é a testemunha, falou que ela tinha sido colocada dentro de um pequeno carro vermelho. Naquela época, como eu falei, não tinha celulares, então o Dan na mesma hora começou a bater na porta das pessoas e pedir para alguém ligar para a polícia, porque ele falou que tinha acabado de presenciar um sequestro. Logo de cara, uma barreira foi montada nas ruas da cidade para parar todos os carros vermelhos para serem revistados e cerca de 30 policiais já estavam atuando nas buscas. Eles sabiam que estavam correndo contra o tempo, porque quanto antes eles agissem, mais chances de encontrar a Shauna com vida eles teriam. Após 24 horas, a probabilidade de um sequestrador manter sua vítima viva diminui a cada minuto. Por isso que é um absurdo, em tantos casos criminais, a polícia querer esperar pelo menos 24 horas para iniciar as buscas por pessoas desaparecidas, porque quanto mais tempo passar, menos chance dessa pessoa ser encontrada com vida. E os policiais sabiam disso, ainda mais se tratando do sequestro de uma menor. E felizmente, esse não foi o caso da Shauna. As buscas por ela iniciaram imediatamente e a polícia atuou fortemente para encontrá-la o quanto antes. A Lucy e o John, a mãe e o padrasto da Shauna, passaram a noite em claro, naquela agonia, sabendo que a filha tinha sido levada por um desconhecido que poderia estar fazendo qualquer coisa com ela naquele exato minuto. E a Lucy se lembra que ela passou a noite inteira vagando pela sua casa sem nem conseguir se sentar, esperando por uma ligação. Na manhã seguinte, toda a cidade já sabia do desaparecimento da Shauna e a população local começou a se reunir para ajudar nas buscas. Enquanto isso, a Lucy foi orientada a ficar em casa caso o criminoso ligasse pedindo por resgate. Afinal de contas, era um caso de sequestro. Dia 29 de outubro, 2 dias depois que a Shauna havia desaparecido, foi encontrado um pedaço da fantasia de ginasta que a Shauna estava usando. Essa fantasia foi encontrada perto de uma ferrovia abandonada em uma área rural e arborizada no município vizinho. Ali era uma área bem isolada, era uma floresta, onde tinha uma área de camping e também onde as pessoas se juntavam para beber e usar substâncias ilícitas. Um homem estava saindo do camping para voltar para casa, ele estava fazendo um acampamento ali na floresta, e quando ele passou perto daquela ferrovia, ele viu aquele pedaço de pano jogado logo abaixo. Ele então avisou os investigadores, porque ele já estava sabendo que tinha uma criança desaparecida, então ele avisou os investigadores e o John, o padrasto da Shauna, foi chamado para fazer a identificação. E ele confirmou que de fato era o colã de listras que a Shauna estava usando quando foi sequestrada. E pelo aspecto do pano, que estava todo úmido, parecia que estava pelo menos um dia naquele local jogado. Aquilo era o sinal que algo muito ruim tinha acontecido com a Shauna. A peça foi recolhida para passar por análise e foram encontradas várias manchas de sêmen no traje. Isso é algo horrível, né, de falar, mas pelo menos havia o suficiente para obter o DNA do criminoso. E então, no dia seguinte ao que o colã foi encontrado, um outro homem que estava acampando na região passou em cima daquela ponte ferroviária, olhou para baixo e viu algo flutuando na água. E era o corpo da Shauna Howie. Além disso, os tênis que ela estava usando foram encontrados em cima da ponte. Uma embalagem de doce também estava perto. E tudo isso estava a 200 metros de onde o colã havia sido encontrado no dia anterior. Um fato é que aquele corpo e aquele tênis não estavam lá no dia anterior, porque buscas em toda a região havia sido feita quando o colã dela foi encontrado e nenhum corpo e nenhum tênis tinha sido encontrado até então.
Então isso indicava que o sequestrador tinha voltado para a ponte durante a noite com a Shauna, possivelmente ainda viva, tirou a vida dela e jogou ela da ponte, ou então jogou ela com vida. E tudo isso parecia mais como uma provocação para a polícia, porque o criminoso sabia que a área estava sendo vasculhada pela polícia um dia antes. Então voltar lá durante a noite, fazer tudo aquilo, deixar o corpo e o tênis para ser encontrado na manhã seguinte, só podia ser um ato de provocação. Como se estivesse dizendo, será que vocês conseguem me pegar? E a perícia determinou que ela tinha sido jogada de uma altura de 10 metros, que era a altura da ponte, até aquele rio rochoso que ficava logo abaixo, e estava bem rochoso porque estava quase seco naquela época do ano, e foi determinado que ela foi jogada dali e ela ainda estava com vida quando ela foi jogada. A causa da morte foi traumatismo contundente na cabeça e também no peito causado pela queda. E agora, com essa notícia terrível, só restava aos policiais tentar encontrar o criminoso o quanto antes. Após a notícia se espalhar pela cidade, o Halloween foi cancelado imediatamente. As pessoas não queriam deixar seus filhos saírem de casa enquanto o criminoso não fosse preso. O medo tinha tomado conta de Oil City. Enquanto isso, os investigadores trabalhavam com as provas que eles haviam coletado até então. Eles tinham uma boa prova, que era o DNA do criminoso, para fazer possíveis correspondências. E como esse caso tinha sido um sequestro, os primeiros a serem investigados seria a própria família da Shauna. Afinal, é muito mais fácil um menor ser atraído por um conhecido do que por um desconhecido. Eles então compararam o DNA encontrado no colã com o DNA do padrasto dela, com o John Brown, e também com os tios. E até mesmo com o DNA do irmão da Shauna. Possíveis admiradores na escola onde a Shauna estudava também tiveram amostras coletadas para análise, assim como também do grupo de escoteiros. E até mesmo os pais dos alunos tiveram amostras comparadas. Mas nenhuma correspondência foi encontrada. Muitos foram colocados como possíveis suspeitos e diversos homens da cidade foram investigados, mas infelizmente, após um ano de investigação, nada novo foi encontrado. Nenhuma pista de quem teria feito aquilo com a Shauna foi descoberto. E então a polícia começou a investigar um homem chamado Bill Crabtree, o homem que havia encontrado o corpo da Shauna. E a questão era, o que ele estava fazendo naquela hora da manhã naquele local? Ele poderia ter chamado a polícia e fingido ter encontrado o corpo para desviar as investigações. E o pior de tudo, ele tinha um pequeno carro vermelho, igual ao que a testemunha havia visto. O carro foi revistado e amostras de DNA dele foram coletadas para passar por análise, porém nenhuma correspondência foi encontrada. Diante disso, a polícia estava em um beco sem saída. Tudo que eles sabiam era que o criminoso dirigia um pequeno carro vermelho e que era um homem alto e magro. Mas todos com esse perfil já haviam sido investigados e testados e não tinha qualquer correspondência com o DNA encontrado na cena do crime. E então, finalmente, a polícia recebeu uma pista pelo telefone. Alguém ligou e falou que a descrição desse homem, alto e magro, batia com a descrição do homem chamado Ted Walker. Esse homem trabalhava na pizzaria da cidade e é dito que toda vez que as meninas da cidade iam até a pizzaria, ele gostava de abraçá-las. Elas, porém, fugiam dele para evitar contato físico. Além disso, ele também tinha um carro vermelho e ele parecia ter o perfil exato com o que a testemunha havia visto. Seu DNA foi coletado e foi comparado e infelizmente voltou negativo. Sem novos rumos na investigação, um dos investigadores achou que valia a pena entrevistar os moradores do bairro onde a Shauna morava, aqueles que não haviam sido investigados ainda. E dessa vez um homem chamado Michael Prout foi colocado como um possível suspeito, porque ele morava bem perto do local do sequestro e no dia seguinte que o corpo da Shauna foi encontrado, ele pegou um ônibus e saiu da cidade. Então aquela atitude era suspeita e por causa disso ele foi colocado na lista dos principais possíveis suspeitos. A casa dele foi revistada e os policiais encontraram um espaço pequeno bem embaixo da escada dele, que parecia mais um esconderijo. Era um cubículo bem baixo que tinha que entrar engatinhando, até mesmo uma criança teria que entrar engatinhando naquele local para entrar e sair. E como os joelhos da Shauna estavam muito arranhados quando ela foi encontrada, eles acharam que ali poderia ter sido o local que ela ficou escondida e por isso tinha arranhado o joelho dela na hora de entrar e sair do esconderijo. Então tudo batia perfeitamente para ele ser o criminoso. Porém, o DNA dele não correspondia ao encontrado na cena do crime. Com isso, ele foi descartado da investigação. Ao todo, foram coletadas 100 amostras de DNA durante toda a investigação
para análise. E naquela época, as amostras não eram retiradas por cotonete, como é hoje em dia, pela saliva ou então por alguma secreção, e sim por exame de sangue. Então, pelo menos 100 homens tiveram o sangue tirado para fazer a comparação, mas todos voltaram negativos. E então, 3 anos se passaram e a investigação não tinha saído da estaca zero. Em 30 de julho de 1995, a polícia de Oil City foi acionada por causa de uma nova tentativa de sequestro. Uma menina de 22 anos estava andando pela rua quando começou a ser seguida. O criminoso a alcançou, tentou agredi-la e então tentou colocá-la no porta-malas de um carro. Ela conseguiu se desvencilhar dele e gritar para um homem que estava passando na rua. Ele então a ajudou e por isso ela conseguiu sobreviver. E ela falou que tinha certeza que ela teria a vida tirada caso esse homem conseguisse sequestrá-la. E o criminoso foi identificado como sendo o Jimmy O'Brien. O Jimmy tinha um irmão mais velho chamado Timmy e eles já eram conhecidos pela polícia de Oil City. Eles eram conhecidos como os irmãos O'Brien, porque eles já tinham diversas passagens pela delegacia da cidade, por já terem sido presos por roubo, por tentativa de assédio e também por criarem confusão na cidade. Então eles eram aqueles 2 irmãos que causavam problema constantemente e eram presos e soltos. Então, quando essa menina de 22 anos falou a descrição do homem que tinha tentado sequestrar ela, eles já sabiam que eram os irmãos O'Brien. Nessa época, o time já estava preso por acusações envolvendo uma menina de 16 anos de idade e por causa desse episódio, o Jimmy, o outro irmão, foi preso por tentativa de sequestro. E estranhamente, o crime tinha acontecido na mesma área que a Shauna também tinha sido sequestrada. Diante disso, os policiais suspeitaram que eles também poderiam estar envolvidos no caso da Shauna, porque o caso era bem parecido e tinha ocorrido na mesma região. Mas o primeiro ponto é que os irmãos não batiam com a descrição da testemunha que falou que o criminoso era um homem alto e magro. Eles, na verdade, não eram homens muito altos e não eram magros. Eles eram mais fortinhos. E também, de acordo com a polícia estadual, na noite em que a Shauna foi sequestrada, ambos estavam presos. O Jimmy, então, ficou preso apenas por causa daquele outro crime, pela tentativa de sequestro dessa outra menina de 22 anos. Em 29 de outubro de 97, exatos 5 anos após a Shauna ter a vida tirada, era a época de Halloween novamente e a cidade estava em festa, com crianças espalhadas pelas ruas, fantasiadas, pedindo doces ou travessuras. Porém, desde o caso da Shauna, sempre havia muitas patrulhas espalhadas pelas ruas da cidade. Afinal, o criminoso ainda estava solto, então ainda havia um perigo no ar. E mesmo assim, mesmo com uma patrulha na cidade, todos meio que em alerta, uma menina chamada Sheenie Freeman, de 5 anos, desapareceu do quintal da sua casa. Ela estava brincando com suas amigas e a mãe dela ficava olhando ali pela janela, porém, de repente, quando sua mãe olhou, ela tinha sumido. Suas amigas falaram para a mãe dela que ela tinha seguido um homem branco que estava usando uma camiseta preta. A primeira coisa que todos pensaram diante daquela notícia foi: meu Deus, isso está acontecendo de novo na mesma época do ano. Na delegacia, diversas pessoas ficaram esperando do lado de fora, aguardando respostas, e logo todos estavam novamente nas ruas buscando pela Sheenie. E a pressão em cima da polícia estava maior do que nunca agora. Havia 2 crianças desaparecidas na mesma época do ano, em um intervalo de 5 anos. E o problema é que, diferente do caso da Shauna, dessa vez não tinha nenhuma testemunha ocular adulta, apenas crianças tinham visto ela seguindo aquele homem e elas não conseguiram identificar quem era. Então a Sheenie simplesmente tinha desaparecido de frente da sua casa. Durante as buscas que contaram com toda a população da cidade, os investigadores decidiram prestar atenção nos voluntários que estavam ajudando nas buscas, porque eles sabiam que o criminoso poderia estar entre essas pessoas para tentar se disfarçar. E então um rapaz chamado Nicholas Bowen chamou a atenção de um dos policiais. Ele parecia não estar muito bem e um dos policiais viu ele abraçando a mãe da menina e dizendo que ia ajudar a encontrar a filha dela. Por algum motivo, isso chamou a atenção desse policial, que era o Robert Wiener, o mesmo que ajudou nas buscas pela Shauna. Para o Robert, a linguagem corporal do Nicholas não era compatível com a situação. Ele viu que tinha alguma coisa estranha com esse menino. E esse policial diz o seguinte no documentário que eu assisti sobre esse caso. Ele fala que quando você chega perto de alguém assim, que fez algo errado e está fingindo que não, essa pessoa sempre vai começar a se inclinar para você. E aí ele fala que se você tocar fisicamente de forma casual nessa pessoa e conversar com ela, perguntar o que está acontecendo, essa pessoa provavelmente vai desabar,
e começar a chorar. Então tinha essa técnica, o policial Robert, e ele tentou aplicar nesse menino, porque ele viu que tinha alguma coisa errada com o Nicholas. Ele então chegou perto do Nicholas, tocou no braço dele e disse o seguinte: estou pedindo sua ajuda porque acho que algo ruim aconteceu. Ele falou que nesse momento o Nicholas deitou a cabeça no peito dele e começou a chorar e disse: ela está muito machucada, ela está sangrando muito. Com isso, o criminoso foi identificado. E aí o policial falou: olha, você precisa me levar até ela agora. Os policiais então foram levados até onde a Shini estava enterrada, e ela estava enterrada em uma cova rasa e já estava sem vida. Infelizmente, novamente, o Halloween da cidade foi marcado por outro crime macabro contra uma menina. O Nicholas Bowen foi imediatamente preso e ele tinha apenas 17 anos na época desse crime, e logo os policiais começaram a pensar na possibilidade dele também estar envolvido no caso da Shauna. O problema é que na época do crime da Shauna, o Nicholas tinha apenas 12 anos, o que era muito jovem para ter feito algo desse tipo. Os policiais sabiam que o criminoso tinha carro, sabia dirigir, então o perfil do Nicholas não batia com o perfil do criminoso que tinha sequestrado a Shauna. E então, mais uma vez, o caso da Shauna não teve qualquer evolução. E com o passar dos anos, o caso acabou se esfriando. Em 98, um detetive chamado Rich Graham foi até a casa da Lucy, da mãe da Shauna, e falou que ele iria solucionar o caso. Ele tinha isso como objetivo de vida, ele queria solucionar o caso da Shauna, ele tinha se comovido bastante e ele queria encontrar uma resposta. Ele então começou a revisar todas as noites todas as documentações sobre a investigação, inclusive o relatório do legista. Depois de revisar inúmeras vezes, ele encontrou algo que não parecia fazer sentido naquele relatório. Uma das coisas era uma marca na bochecha da Shauna que parecia uma pegada de sapato. Estranhamente, essa pegada não tinha qualquer menção no relatório da autópsia, mas dava para ver essa marca na foto que tinham tirado da Shauna. Então parecia que isso não havia sido analisado. O Rich então levou as fotos dela e o relatório da autópsia até um legista bem renomado chamado Albert Villinger. E após analisar as fotos do corpo, o legista concordou que parecia ser uma pegada de sapato no rosto da Shauna. Isso indicava, inclusive, que tinham usado muita agressividade contra ela. O legista, analisando todo o caso, vendo fotos, o relatório da autópsia, ele concluiu que de alguma forma ela tinha sido mantida em cativeiro por alguns dias, mas não havia marcas de que ela tinha ficado amarrada, nem nos seus pulsos e nem nos seus tornozelos. Isso apontava que mais de uma pessoa estava envolvida no crime. E isso era uma novidade, porque durante todos aqueles anos, a investigação nunca tinha trabalhado com essa possibilidade. Até mesmo porque apenas um DNA tinha sido encontrado naquele colã. Então os policiais nunca trabalharam com a possibilidade de dois homens terem feito isso, 2 ou 3 ou mais pessoas. E o detetive Rich, junto com o legista, concluíram que sim, era mais de uma pessoa que tinha feito aquilo com ela, porque alguém provavelmente segurou ela com as mãos, ajudou a manter ela em cativeiro durante todos aqueles dias, sem precisar amarrá-la. Mas não necessariamente todos que tinham ajudado no cativeiro tinham abusado da Shauna. Então, por isso que apenas um DNA tinha sido encontrado no colã dela, porque apenas uma dessas pessoas tinha agredido ela sexualmente. O restante, provavelmente, ajudou apenas a mantê-la em cativeiro. Então, durante esses anos, pode ser que essa pessoa que ajudou no cativeiro, ou essas pessoas, até então eles não sabiam quantas pessoas, tenha tido o DNA testado, mas quando comparado com o colã da Shauna, acabou não batendo e essa pessoa acabou sendo descartada da investigação. Diante dessa nova pista, a investigação foi retomada e a polícia começou a fazer uma varredura por diversos departamentos de polícia para verificar se algo tinha sido registrado na época do crime contra a Shauna e eles não ficaram sabendo de alguma forma. E um dos lugares que os investigadores visitaram foi o Corpo de Bombeiros. E então eles descobriram que em 1992 o Corpo de Bombeiros tinha sido acionado para apagar o incêndio de um veículo que estava pegando fogo. Então, na época do crime, logo após terem encontrado o corpo da Shauna, o Corpo de Bombeiros tinha sido acionado para apagar o incêndio de um veículo. E o carro em questão era da cor vermelha. Ao rastrear o registro do carro, foi descoberto que era de um homem chamado Ted Walker. Aquele homem que já tinha constado na lista de suspeitos que trabalhava na pizzaria da cidade e que dava abraços indesejados nas meninas que encontrava.
era aquele cara esquisito lá da pizzaria. Ele conhecia a Shauna e ele era dono daquele carro vermelho que tinha sido incendiado logo após o crime contra a Shauna. E ele era alto e magro, portanto ele batia com a descrição da testemunha do crime. Ele então foi chamado para o interrogatório e ele falou que ficou sabendo do caso da Shauna através dos irmãos O'Brien, do Jimmy e do Timmy, aqueles dois irmãos que já tinham passagem pela polícia. Ele falou que eles foram até a casa dele na época e contaram que uma menina tinha sido sequestrada. O detetive Rich Graham, ao ouvir isso, perguntou ao investigador que tinha cuidado do caso durante aqueles anos se eles tinham investigado esses dois irmãos na época do crime. E esse policial falou que sim, mas que os irmãos estavam presos quando a Shauna foi sequestrada. Mas então o Rich achou aquilo bem estranho e resolveu verificar no relatório policial deles se de fato eles estavam presos na noite do sequestro. E para surpresa dele, eles não estavam. Eles estavam livres. Em julho de 1992, um pouco antes dos fatos, tanto o Jimmy quanto o Timmy O'Brien tinham sido presos acusados de um assalto. Mas eles foram soltos um pouco antes do sequestro da Shauna. E pelo que eu entendi, poucos dias depois que encontraram o corpo, eles foram presos de novo por outro crime que eles cometeram. Então, naqueles poucos dias em que tudo aconteceu com a Shauna, eles estavam livres. Então, eles poderiam ter sim cometido aquele crime. E por eles terem ficado soltos tão poucos dias, os policiais se confundiram e acharam que eles estavam todo o tempo presos. Em 98, o time ainda estava preso e o detetive Rich foi entrevistá-lo na prisão. Ele estava preso por aquele ataque a uma menina de 16 anos e o seu irmão, Jimmy, ainda estava preso por causa daquela tentativa de sequestro. O detetive apenas perguntou se o time poderia fornecer a ele amostras de DNA sobre o caso Shauna Howie. E o time nesse momento ficou em silêncio por alguns minutos e disse que falaria com seu advogado. E nesse momento, o detetive Rich sabia que provavelmente estava falando com a pessoa que tinha tirado a vida da Shauna. Algum tempo se passou, eu não entendi muito bem o porquê demorou tanto tempo, mas então em 2002, 10 anos após a Shauna ter a vida tirada, a polícia finalmente coletou o DNA de um dos irmãos. Eles coletaram o DNA do Jimmy e não do Timmy. E finalmente, em fevereiro de 2002, o detetive Rich Graham recebeu a tão esperada ligação do laboratório criminal. E dessa vez deu positivo. O DNA do Jimmy O'Brien era compatível com o DNA que estava no traje da Shauna. Isso provava que o Jimmy tinha assediado a Shauna. Mas a polícia acreditava que ele não tinha feito aquilo sozinho. Afinal, a descrição da testemunha que tinha presenciado o sequestro era de um homem alto e magro, e essa descrição não batia nem um pouco com a fisionomia do Jimmy. Então agora os policiais queriam ir atrás de todos os envolvidos. Eles então descobriram que na época em que tudo aconteceu, durante aqueles poucos dias que os irmãos O'Brien ficaram soltos, eles estavam morando com o homem estranho da pizzaria, com o Ted Walker. E na verdade os investigadores acreditavam que os três estavam envolvidos nesse crime. Os dois irmãos O'Brien, o Jimmy e o Timmy, e o Ted Walker. O Ted então foi preso como cúmplice do crime e durante o interrogatório ele foi confrontado com todas as provas. Os policiais falaram que sabiam que ele tinha colocado fogo no seu carro logo após o crime e que ele tinha conexão com os irmãos O'Brien e falaram que só restava para ele confessar o crime. E então finalmente ele confessou. Ele falou que de fato naquela noite, na noite dos fatos, ele seguiu a pé a Shauna. Ele falou que ele a abordou enquanto ela estava andando na rua e perguntou se ela estava vendendo doces. E ela disse que não. Ele falou que nesse momento ele agarrou, pegou ela assim no colo, deu ela nos braços do Timmy, que estava dentro daquele carro vermelho esperando estacionado. E enquanto isso, o Jimmy estava dirigindo o carro. Então, de fato, tinha 3 homens envolvidos nesse crime, como o detetive e o legista haviam previsto. Ele também disse que a ideia de sequestrar alguém naquela noite tinha sido dos irmãos O'Brien, e que de início era para ser um trote. Apenas um trote, porque os irmãos queriam fazer a polícia da cidade parecer extremamente incompetentes. Então, para isso, eles queriam sequestrar alguém, alguma menina, mantê-la presa por algumas horas ou então por alguns dias, e depois que a polícia ficasse desesperada, sem conseguir encontrar qualquer pista, eles iriam simplesmente soltá-la. E assim, a polícia iria parecer bem competente, que fazia um péssimo trabalho, e esse era o foco deles, segundo o testemunho do Ted Walker. Ele falou então que os 3 saíram naquele dia 27 de outubro
já focados em capturar alguém. E ele falou que a Shauna foi a primeira menina sozinha que eles viram e eles aproveitaram a oportunidade, ainda mais porque a Shauna conhecia o Ted Walker, então não seria difícil ele abordar ela na rua e puxar assunto. Depois de colocá-la dentro do carro, eles voltaram para aquela casa onde os três moravam e os irmãos subiram carregando a Shauna e o Ted falou que ficou no andar de baixo ouvindo os gritos da menina. Os investigadores então concluíram que o sequestro aconteceu dia 27, eles ficaram dia 28 inteiro com a Shauna e no dia 29 eles levaram ela para aquele local isolado, onde tinha aquela ponte ferroviária, e lá eles acreditam que o Jimmy novamente a atacou, e então eles tiraram o colã que ela estava usando, exatamente para deixar uma pista para a polícia, como uma forma de provocação. Depois disso, eles acreditam que os irmãos colocaram ela de novo no carro, e ficaram com ela naquele carro até dia 30, e então, depois no dia 30, eles a jogaram daquela ponte. Depois eles deixaram o tênis dela na ponte, e também os papéis de bala, como uma forma de provocação. Depois disso, eles voltaram e colocaram fogo no carro. E finalmente, depois de 10 anos, os investigadores tinham encontrado os criminosos. Em setembro de 2005, o Ted Walker, como parte de um acordo judicial, se declarou culpado do sequestro e de ter tirado a vida da Shauna em 3º grau. E ele concordou em testemunhar contra os irmãos O'Brien. Por causa disso, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Se ele não tivesse feito esse acordo, provavelmente ele teria sido condenado à prisão perpétua. No tribunal, ele admitiu ter agarrado a Shauna, dado ela para os irmãos O'Brien, que estavam esperando no carro, e ele também admitiu saber que os irmãos estavam lá em cima, em sua casa, com a menina, enquanto a ouvia chorar, fazendo coisas horríveis com ela. Ele, no entanto, negou qualquer envolvimento na morte dela. E na véspera de 13 anos do desaparecimento da Shauna, os irmãos O'Brien foram condenados. Após quase 17 horas de deliberações, o júri do condado de Indiana chegou a um veredito. No final, o júri considerou os irmãos culpados por ter tirado a vida da Shauna e por sequestro. E ambos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, com bastante investigação, bastante mistério, mas pelo menos no final os criminosos foram presos. E tudo na época de Halloween. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.